Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, mais uma vez para cultuar ao Senhor aqui em sua casa. Hoje temos novidade, alguns irmãos que a gente não costumava ver há bastante tempo. Encontra-se aqui conosco. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Que nesta tarde o Senhor esteja falando a cada um. Que o seu Santo Espírito esteja no controle de tudo. E que tudo que nós viemos fazer aqui nesta tarde seja para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Eu gostaria de convidar aos irmãos que estão aqui a se colocar de pé. A você que está aí em casa nos assistindo, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és soberano, Tu és santo. Pai, te somos gratos, Senhor, por cada vida que aqui se encontra. Somos gratos pelo simples fato do Senhor nos dar, Senhor, esse dom tão maravilhoso que é o da vida. Pai, que neste momento o Senhor venha estar conosco, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas e que a Sua bênção seja sobre este trabalho. Pai, fala conosco e fica, Senhor, com cada um de nós neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem, quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouço a Tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem, quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouço a Tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor.
Estás me ensinando que sempre és Deus. Estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, certo? Salmo 48. Amém? Salmo 48 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro. É a alegria de toda a terra. O monte Sião, para o lado do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cortai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém? Eu gostaria de convidar a irmã Lucimar para estar orando. Amém?
Amém. Amém, meus irmãos. Como já havia sido anunciado no último culto, a partir de hoje nós estaremos aqui a partir das 4h30, certo? Vocês que estão aí nos assistindo, já deixa reservado esse horário para que vocês estejam conosco, já que não podem estar aqui conosco, mas que estejam aí no Facebook participando, adorando ao Senhor junto conosco. Amém? Eu passo agora a oportunidade para o pessoal do louvor, certo? Que vai estar cantando. Amém. Bom ver o rosto dos irmãos aqui. Faz tempo que a gente se vê. Ô irmão, a gente vai desligar esse microfone. Isso aqui vai encaixar aqui? Encaixa não? Amém, irmãos, ao vivo, né? Assim mesmo. Mas vamos lá, vamos adorar o Senhor. Bom ver aí, saber que os irmãos estão bem, o pessoal que está em casa também, que possam adorar com a gente, amém? Eu vou ver como é que eu vou fazer para tocar e segurar o microfone. Pronto, vai ter ajudante, aí vai ser... Eu vou ministrar e vou tocando, vou cantando, vocês vão ajudando aí, a gente vai dar certo. Vamos declarar que o Senhor é o nosso respirar, certo? Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu Esse é o meu pão, tua vontade Perdida sou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Se tu és meu pão.
São nesses momentos que a gente percebe que a gente não é nada sem Jesus, né? Às vezes a gente precisa passar por essas situações para entender que dependemos exclusivamente de Jesus e que não passamos de pó, de nada, né? Então, às vezes eu vejo essa situação exatamente como uma prova do Senhor para mostrar que Ele é o dono da nossa vida, Ele manda na nossa vida e para mostrar que a gente depende exclusivamente dEle. Diga assim, ó. Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Amém, Jesus. Amém. Tem uma música que eu gosto muito que fala do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E esse é o motivo da gente estar aqui, para agradecer por essa graça que Ele nos deu, tá certo? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Lembre, Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Sobre o trono, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é Senhor, Pelos cravos, pelos cravos em tuas mãos, sofresse por mim, meu Pai. graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Digno é o Senhor, sobre
Cordeiro de Deus. Morreu por mim. Mas ressuscitou. Ele venceu a morte lá na cruz. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças a Deus por isso. Sabia quem é que era para estar naquele lugar? Era eu, era você. Mas ele, sem motivo nenhum, ele entregou a vida da gente. Entregou a vida no nosso lugar. Era para sofrer tudo aquilo ali, era a gente. Mas, graças a Deus que foi pago. Ele fez o sacrifício e resta a nós apenas agradecer. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu sei que tem momentos que parece que tá tudo errado na vida, né? Parece que não vai ter fim. Mas a gente tem várias histórias na Bíblia que mostram que esses momentos de sofrimento são momentos de aprendizagem, né? Então, se for contar aqui o tanto de pessoas que passaram por situações que parecia que tudo ia se acabar, mas que no final Deus tinha muita coisa para mostrar, né? E tem uma música que conta um pouco disso aí. Diz assim, ó. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não sou só. E o que dizes sobre mim não pode te frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, A sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não sou só. O que dizes sobre mim não pode te frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Deus impossível. Você acha que não tem mais jeito? Olhe para Ele, Ele é o Deus do impossível. Deus impossível. Amém, Jesus, amém. Declare assim: sonda-me, Senhor, E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobresar, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui A minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, coração, transforma-me conforme tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me. sonda-me,
deixa que acerto a ver. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, Tu sabes, Senhor, como somos fracos, meu Pai, como somos pó, como somos frágeis, Senhor. Mas cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Cremos que o Senhor está com a gente. O Senhor não vai deixar a gente só. Sabemos, Senhor, que o Senhor está olhando, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, Jesus, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Nós louvamos a Deus, né? Por Ele estar nos proporcionando esse momento tão maravilhoso, momento em que todos nós esperávamos. Obviamente esperamos que tudo fique ainda melhor, mas dentro das possibilidades a gente tem que só agradecer a Deus, né? Que aos poucos a gente vai podendo voltar ao normal. E vocês que estão aí em casa, podem participar, assim como a gente vinha fazendo. Continua o mesmo esquema, certo? Vocês interajam com a gente aí no Facebook, comentem, peçam oração, que lá depois da mensagem eu estarei trazendo esse momento para vocês, certo? Lembrando também que o pastor Luzimari não está aqui hoje, que ele precisou ir à Giva de Geraldo, certo? Acompanhar os irmãos lá também, né? Foi levar uma mensagem. E hoje ele não está aqui conosco, mas no próximo culto, com certeza ele estará, se assim Deus permitir. Bem, eu gostaria de passar a oportunidade agora para a Bia, que vai estar louvando. E em seguida, Lucas, né, que vai trazer a mensagem hoje, estará com a oportunidade. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Também cumprimentar todos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa poder estar retornando aos poucos à nossa normalidade. E é muito bom estar na casa do Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Vamos louvar Jesus nesta tarde. Os irmãos podem me ajudar. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor
glorificar o Senhor nesta tarde, ao autor da sua fé, aquele que tem nos sustentado. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Oh, aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, bendito é o teu nome. Oh, Jesus. Te louvamos, Jesus, porque um dia veremos tua face. Oh, bendito é o teu nome. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória a Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Saúde a todos na graça e na paz do Senhor. Amém? Peço a todos que abram suas Bíblias em 1 de Coríntios, do capítulo 1. Primeira de Coríntios, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Senhor Deus, te damos graças por esta tarde, Deus. Te agradecemos por todas as tuas bênçãos, pelas tuas provisões. Te agradecemos, Deus, por este culto, por estarmos aqui reunidos para assim glorificarmos e exaltarmos mais e mais o teu nome, Senhor. Deus, que o teu nome seja exaltado nesta noite, Deus, tarde e noite, e que possamos assim sair daqui meditando mais e mais nas tuas escrituras e que possamos levar a tua palavra guardada em nossos corações, Deus. Ajuda, Senhor, que possamos de fato ter um entendimento, discernimento, que o teu Santo Espírito, Deus, ilumine as nossas mentes para que possamos entender a tua palavra e que coloquemos em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguindo a exposição em relação que acredito que há algum tempo atrás já tínhamos elaborado um pouco sobre a questão do livro de 1 de Coríntios, né? Quem me acompanhou da última vez que tinha sido realizado o culto, foi no qual eu trouxe a meditação, fizemos um pouco a abordagem em relação ao tema que era o amor, que isso está em 1 de Coríntios, no capítulo 13. Nesta tarde, já quase início de noite, vamos elaborar um pouco também sobre o livro de 1 de Coríntios, capítulo 1. Vai ser um pouco também sobre a descrição daquilo que tinha sido pregado também hoje um pouco pela manhã, né? No qual o nosso pastor, ele esteve assim fazendo a elaboração em relação àquilo que vem a ser o nosso motivo de glorificação, o nosso motivo de exaltação no Senhor. A questão de nós justamente entendermos a santidade como um processo e ao qual todos nós, crentes salvos em Cristo, estamos aqui para que assim pudéssemos, ou para que possamos todos juntos entender o fato de qual Deus nos escolheu para a sua boa obra. Ao elaborar também esse tema, foi interessante porque eu estava tentando pesquisar um pouco em relação justamente a essa questão de como é
a conversão, como é o próprio chamado do cristão para que Deus transforme a sua vida, né? E muitas pessoas acabam dizendo que isso é um processo de escolha humana, outros acabam dizendo que isso é um processo de escolha divina e tudo mais. Porém, nesta tarde, eu gostaria de que, à medida que nós formos abordando esse tema, que o Espírito Santo de Deus ele venha a esclarecer os nossos corações, as nossas mentes, que possamos entender de fato a sua palavra, sendo assim eficaz e viva em nossos corações. Em primeiro lugar, a questão desse livro de Coríntios, ele é um livro muito interessante, né? Porque ele aborda, eu acredito que aquele que já teve a oportunidade de ler esse livro vai ver que são ensinamentos simples, que não houve tanta elaboração, não houve aquela questão. Por exemplo, se formos comparar o livro de Coríntios com o livro de Romanos, vamos ver que a diferença é muito grande, porque Romanos, enquanto já é um livro que traz muito mais detalhes em termos de palavras mais cultas, palavras mais elaboradas, nós vamos perceber já no livro de Coríntios que vai ser uma linguagem bem mais brando e fácil de ser entendido. É um livro que traz muitas, eu acredito que nos dias em que nós estamos vivendo hoje, talvez seja um dos livros nos quais melhor tem se encaixado para que nós possamos entender mais e mais a palavra de Deus e os seus ensinamentos para com as nossas vidas. À medida que eu estava meditando nesse livro de Coríntios, que ele é muito interessante, ele em primeiro lugar vai trazer a questão de nós sermos chamados por Deus para todas as boas obras, para glorificar o nosso Deus e o motivo de fato do qual foi o nosso chamado. Em segundo lugar, o livro de Coríntios também ele vai começar a fazer uma abordagem em relação às falhas que existiam naquela igreja, naquele lugar, e que também são falhas que podemos perceber e vivenciar em nosso meio como cristãos. E em terceiro lugar, o livro de Coríntios ele vai apontar para aquele que foi o nosso tema da última vez, que foi sobre a questão do amor. Que todas as coisas que seriam relacionadas ou solucionadas em relação a todos aqueles questionamentos e tudo mais, Paulo pega e chega a uma redução, digamos, de uma forma um pouco clara e um pouco óbvia em relação à igreja de Coríntios, que foi a questão do amor. Que a prática do amor, de fato, pudesse ser vivenciada entre os irmãos que estavam ali, naquele lugar e naquele dia, naquela ocasião. Para nós entendermos um pouco, irmãos, em relação à questão do livro de Coríntios, temos que perceber também que a igreja de Coríntios ela estava localizada numa cidade por nome de Corinto, que ficava localizada no antigo Império Grego. Nessa cidade, era uma cidade, digamos assim, vou trocar o microfone porque... Está travando demais isso daí. Então, era uma cidade que, se nós formos entender, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente importante para o Império Grego. Acredito que após Atenas, talvez Corinto fosse a cidade mais importante de todo o Império Grego. No que isso vai influenciar em nossas vidas? Para que possamos entender um pouco a questão de quando Paulo escreveu aquela carta para aquela amada igreja. Corinto era uma cidade que era extremamente avaliada pelos filósofos da época e tudo mais, como sendo o berço, literalmente, da persuasão sexual. Era literalmente uma cidade, digamos assim, voltada para a questão da prostituição. Era uma cidade que os seus olhos, de fato, estavam longe de Deus e, por consequentemente, era uma cidade que era cheia de templos, dos templos mais helenísticos e gregos que pudessem existir. Então, em cada lugar que pudesse ver nessa cidade de Corinto, se você for fazer um estudo um pouco aprofundado, vai perceber que tinham muitos templos naquela cidade, cada uma delas referente a algum tipo de Deus. Apolo, Epafrodite e assim sucessivamente. E cada um deles ofereciam como se fossem holocaustos e até oferendas. Essas oferendas eram muitas vezes resultadas em orgias e coisas que literalmente eram abomináveis e desagradáveis. Consequentemente, a igreja de Deus que estava incluída naquele contexto tinha também muitos irmãos naquele meio que eles tinham que batalhar contra essa questão. Tinha muitos irmãos que estavam ali envolvidos, que eram irmãos que tinham vindo daquele meio e que alguns deles, vez outra, acabavam justamente percorrendo ou caindo no decorrer da sua caminhada e da sua fé. Temos que perceber também a questão do contexto grego.
Na Grécia, como aprendemos, acredito que aqui a maioria, as antigas filosofias e tudo mais, proviram daquele lugar, pelo qual eles tinham como em base da sua sabedoria, do ser humano, a questão da construção da filosofia grega, como sendo o ideal para a vida daquelas pessoas. Quando nós pegamos então essa questão, ela vai ser muito forte em relação à igreja de Coríntio. Por quê? Porque era justamente uma igreja no qual as pessoas estavam muito idealizadas por teorias, por questões que fossem voltadas mais ao sistema, que fosse moldado por frases e filosofias. Então, quando os irmãos, muitos deles, pelo que nós percebemos aqui no relato, um pouco antes de chegarmos nesse versículo 18, que a partir do versículo 10, Paulo pega e vai fazer uma exortação. Por quê? Porque estamos vendo que muitos irmãos lá tinham se apegado a filosofias, ou eu não digo nem filosofia, eu digo que literalmente as pessoas tinham se apegado a ensinamentos que tinham sido dados por Paulo e por outras pessoas, outros homens usados por Deus que tinham passado por ali, e eles tinham feito disso como sendo um fator importante para a sua conversão. Se vocês forem ler, principalmente a partir do versículo 10, vamos perceber que, principalmente no versículo 12, que deixa bem claro que aqui Paulo vai trazer a primeira exortação para essa igreja, porque estava acontecendo entre eles uma coisa muito estranha, muito rara, que muitos deles haviam se convertido ao Evangelho, mas eles diziam que eram convertidos segundo a teoria de fulano de tal, como nós vamos perceber em relação no versículo 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Era uma igreja que estava tão repartida em relação às suas filosofias, ou a questão dos ensinamentos que tinham na época, que até a questão da sua conversão foi influenciada em relação às pessoas que tinham pregado o evangelho para cada uma delas. Então era como se, por exemplo, o pastor Luzimário pregasse para um de vocês e vocês se convertessem com o pastor Luzimário, fizesse a decisão. Enquanto que outras pessoas escutam a pregação, vamos colocar aqui uma pessoa que já converteu, que Deus usou, na verdade, porque ninguém tem o poder de converter ninguém, mas que Deus usou para que assim muitas pessoas viessem a seus caminhos, como é o cantor Tony. Nós sabemos que o pastor Tony, Deus usou a vida dele para que muitas pessoas pudessem assim entregar as suas vidas a Deus, e até hoje essas pessoas estão conosco. Então, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios era como se muitas pessoas estivessem dizendo: eu sou do pastor Luzimário, e o outro: não, eu sou do pastor Tony. Estão conseguindo entender, não é isso? Eram pessoas que estavam completamente divididas por pensamentos ao qual estavam correndo dali. Então Paulo pega e traz uma exortação para a vida de cada um daqueles irmãos. Aí ele pega e diz: vem cá, sou eu que morri na cruz por cada um de vocês? Fui eu, por acaso, que fiz o sacrifício no lugar de Cristo? Eu acredito que não. Quem fez o sacrifício na cruz foi o próprio Jesus. Nisso vocês vão entender e vão perceber, principalmente quando está principalmente no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Isso daqui é uma demonstração daquilo que o próprio apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja, estava exortando em relação àquilo, mostrando para os cristãos de uma forma de corrigi-los, de entender que de fato não somos nós homens quem convertemos ninguém. A conversão foi um processo feito em primeiro lugar pelo próprio Cristo Jesus quando morreu na cruz, e assim nós nos convertemos quando o seu Santo Espírito ele habita em nossas vidas e em nosso viver. Com isso, irmãos, temos que tirar também muitas descrições que muitas vezes são também trazidas em nossas igrejas, de acreditarmos que determinados tipos de ideologias, pensamentos ou sentimentos é aquilo que nos converteu. Eu me converti porque eu vi uma pessoa lá trazendo um testemunho tal, então eu me converti por isso. Não. Aquela pessoa pode ter sido um instrumento, pode. Mas você se converteu porque o Espírito Santo de Deus, ele iluminou a sua mente, a sua vida, e você teve assim esse processo de ser chamado agora filho de Deus.
pois não tínhamos nem sequer o direito de sermos intitulados como pessoas a qual Deus pudesse ter a sua misericórdia e a sua bondade, mas aprove a Deus que eu e você fôssemos assim escolhidos por Ele. Partindo desse princípio, então, Paulo faz essa exortação para a igreja, mostrando para eles a questão deles pensarem quanto a isso. Com isso, Paulo estava dizendo: eu por acaso sou o próprio Cristo para fazer isso em vocês? Quem foi de fato que morreu naquela cruz? Quem de fato começou o processo de fazer com que vocês se tornassem filhos de Deus agora, que ganhassem esse título? Não fui eu. Com isso, Paulo estava dizendo: foi o próprio Cristo Jesus. Então não existe essa de que eu sou de fulano de tal, que eu sou disso e daquilo. E trazendo os nossos contextos, irmãos, podemos ir até um ponto mais profundo. Nós não somos a igreja congregacional. Nós somos a igreja de Cristo. Acima do congregacionalismo está Cristo, está Deus. Eu pouco me importo se eu estou ou não obedecendo os padrões no qual vai ser de acordo com a minha denominação, mas se não estiver seguindo aquilo que Cristo quer, aquilo que Deus quer para nossas vidas, de nada vai adiantar. Temos que entender que fomos chamados para as boas obras em Cristo, em Deus, que Ele nos chamou quando estávamos mortos dos nossos delitos e em nossos pecados. Com isso nós temos que entender que Deus enviou seu Filho Jesus não para morrer pela igreja congregacional, não para morrer pela igreja batista, não para morrer pelos presbiterianos, pelos católicos, pelos muçulmanos, pelos adventistas, mas por todos. Não como uma denominação, mas quanto pessoa, quanto humanidade. De uma vez no qual nós fomos libertos desse império das trevas, é que nós podemos entender, porque a luz de Jesus iluminou os nossos corações, e a partir disso o Espírito Santo de Deus abriu o nosso entendimento e vive e convive em cada um de nós, em mim e em você. Esse ponto, eu acredito que se nós parássemos só hoje, aqui nessa noite, já seria uma questão para nós entendermos muito. Em segundo lugar, a questão que Paulo também vai trazer muito em relação a isso, são a questão das divisões dentro da igreja. Não diferente dos nossos contextos, vai ser essa questão, irmãos. Nós temos que entender uma coisa. A questão das divisões das igrejas em nosso contexto é não só o denominacionalismo, a questão da nossa denominação. Mas as divisões da nossa igreja muitas vezes podem ser tidas por partidarismos. Quando muitas vezes nos enclausuramos, nos fechamos, acreditamos que os irmãos mais sábios, em termos de conhecimento da palavra, são aqueles ali. Enquanto que os irmãos que ainda são novos, novatos, ficam daquele outro lado. Muitas vezes em nossa igreja estamos percebendo que a questão dos grupos, que muitas vezes são formados. Isso não é só um problema dessa igreja, mas acredito de quase todas as igrejas, se não forem todas. Isso também, irmãos, é termos um partidarismo. Eu só me junto com aqueles que são próximos a mim, eu só me junto com aqueles que eu me identifico. Irmãos, Cristo, na hora de morrer na cruz, Ele não morreu só pelos negros. Ele não morreu só pelos brancos. Ele não morreu por quem seria mais chato ou menos chato. Ele morreu por todos. Ele morreu por mim e por você. Ele não estava decidindo ali, nem escolhendo a quem ele iria salvar, se ia ser negro ou se ia ser branco. Ele escolheu a quem Deus assim preferiu fazer. Com a continuação dos textos nos quais nós vamos lendo, vamos entender essa questão desse mistério de que Deus, de que Cristo, Ele chamou para que não fosse somente pessoas que até então a salvação tinha sido exposta de uma forma mais clara para os judeus. Mas aí pega e Deus abrange também para os gentios. E o próprio apóstolo Paulo vai falar em relação a isso. Os gentios, também aqui em outras horas, vai ser tido como os gregos, que somos nós. Os gentios na época, os gregos, eram considerados todos aqueles que não eram da linhagem de Israel. Todos aqueles que não faziam parte do contexto da descendência judaica. Então com isso, irmãos, vamos entender, no primeiro lugar, que a conversão ele é um processo que unicamente pode ser operada pelo próprio Deus em nosso coração e em nossas vidas. Se não fosse pela bondade e pela vontade de Deus de assim elaborá-lo e realizá-lo em nossas vidas, ai de mim e ai de você. Porque
eu não posso levar nem a mim mesmo para o próprio céu. Imagine algum de vocês, irmãos. Só quem pode fazer isso em nossas vidas é Deus com o seu Santo Espírito. Não há nada que parta de mim, de você, que possa alcançar essa benevolência e essa bondade de Deus. Somente Deus com o seu Santo Espírito pode operar isso em nossas vidas. No versículo 13, justamente foi essa resposta que Paulo tinha dado para aquelas pessoas. E de fato, o que vem a ser essa mensagem da cruz? No versículo 18 traz uma contradição muito grande, porque pega e de cara Paulo deixa assim uma mensagem que seria um marketing muito forte para aquelas pessoas. Paulo pega e deixa assim bem claro: pois a mensagem da cruz é loucura. Com isso as pessoas pegariam e se pararam: como assim? A mensagem mais importante das nossas vidas você está resumindo como se fosse simplesmente uma loucura? Foi isso que Paulo diz, mas ele vai explicar. Ele é uma loucura para os que estão perecendo, para aqueles que não têm entendimento em relação àquilo que é pregado. De fato, isso é algo vão, isso é algo louco. Quem é capaz de deixar de renunciar, de fato, os desejos e as suas vontades para seguir a um Deus que nem sequer você consegue enxergar? Quem é capaz de deixar todas as coisas que tem em sua vida, os seus desejos e anseios, tudo para render aos pés de Deus e de Cristo, de alguém que não conseguimos nem sequer ver? Quanto a essas pessoas, o próprio apóstolo Paulo diz: essa mensagem para essas pessoas vai ser tida como loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, ele é o quê? Ele é o poder de Deus. A mensagem da cruz, em primeiro lugar aqui pelo próprio apóstolo Paulo, vai ser discernido como o poder de Deus, sendo assim gerado em nossas vidas. Do versículo 19 ao 21, ele traz assim a questão de um versículo que já tinha sido nominado lá em Isaías, no capítulo 40, no capítulo 29, onde diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Novamente, o próprio apóstolo Paulo pega e traz essa questão de despertar as pessoas em relação àquilo que tinha sido de fato a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, aquelas pessoas, aquela sociedade daquela era, estavam sendo ditadas pelas vãs filosofias que eram pregadas pelas aquelas pessoas que faziam parte de toda aquela era filosófica, como é o caso de Sócrates, Aristóteles, Platão, e todos eles traziam entendimentos daquilo que vinha a ser a concepção do que eles entendiam por ser a filosofia ou o estilo de vida de que eles deveriam seguir. Quando o apóstolo Paulo traz essa passagem, essa palavra, nós vemos isso desde o livro de Atos. Muitos deles o tiveram como uma pessoa que estava falando besteira, tiveram ele como uma pessoa que estava sem crédito. De tal forma que quando Paulo lhe trouxe aquela passagem, principalmente lá no livro de Atos, nós vamos encontrar que aquelas pessoas consideraram ele de louco, quando ele disse que estava pregando de um Cristo que era ressurreto, de um Cristo que ele tinha vencido a morte. Quando diz que se levantou ao terceiro dia, assim, e ressuscitou, para aquelas pessoas terem escutado aquilo, era tido, não, ele está falando coisa com coisa. É muita loucura para as nossas vidas, para os nossos entendimentos. Mas aí justamente nós podemos entender que o evangelho da cruz, irmãos, para essas pessoas pode ser tido como loucura, mas para nós ele é o poder de Deus. Para essas pessoas, de fato, nos nossos dias não está diferente. Nos nossos dias nós não temos as filosofias vãs, como era o caso das mitologias gregas que eram pregadas na época, mas nós temos tantas coisas que estão fazendo com que o nosso mundo venha a ser ditado ou erigido. Nós podemos ver tantos ensinamentos, tantas doutrinas que têm sido pregadas em nosso meio social. Temos visto tantas políticas serem lançadas, tantas coisas que hoje literalmente o cristianismo é tido ainda como uma loucura. Então é muito fácil ser cristão nos dias de hoje, mas ser um cristão que de fato não pratica o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus diz.
E quando para essas pessoas se levanta alguém que pratique, é tido como uma pessoa louca, uma pessoa sem instrução. Se em nossos dias nós formos de fato sair na rua e mostrar o amor de Deus, tem muitas pessoas que vão zombar das nossas vidas, porque vão ter isso como loucura. Por que você precisa renunciar a tantas coisas? Isso é bobagem, isso é loucura por alguém que você de fato nem sabe se existe. É isso que as pessoas vão trazer em questão dos seus entendimentos, dos seus conhecimentos. Então é muito mais fácil renunciarmos a tudo isso e fazer as vontades da nossa carne. Mas sabemos, irmãos, que de fato, quem um dia foi chamado e escolhido pelo Deus, pelo próprio Deus a qual eu e você servimos, não tem mais, irmãos, como voltar atrás. Nisso, no versículo 20, quando ele falou aquelas palavras, onde está o erudito, questionando aquela coisa, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Com isso, podemos entender que simplesmente aqueles que conheceram a palavra de Deus pela sabedoria foi única e exclusivamente pelo sentido espiritual, o sentido divino, pelo Espírito Santo. É por essa razão, por esse motivo, irmãos, que nem eu nem você podemos dizer que a conversão ele é um processo tido por você, nem por mim. Ele é um processo que pode ser gerado única e exclusivamente pelo próprio Santo Espírito de Deus. Não existe essa de que eu me converti por aquela pessoa, eu me converti por isso e aquilo, apenas a pessoa vai ser um instrumento de Deus. Quem converte o homem, quem convence o homem do seu pecado, da ira vindoura, de tudo aquilo que está por acontecer, é o próprio Espírito Santo de Deus. E somente Ele que tem esse poder de gerar isso em nossos corações e em nossas vidas. Os judeus, eles queriam milagres e sinais. Isso está no versículo 21, aliás, no versículo 22. Onde os judeus, eles queriam tantos milagres, e eles pediam sinais miraculosos, e os gregos procuravam sabedoria. Os judeus, eles foram tamanhamente perseguidos por essa questão de eles mesmos, de trazer a questão dos milagres, de acreditar que o Messias ainda haveria de vir, porque eles queriam que chegasse alguém que de fato pudesse resolver os conflitos políticos que estavam acontecendo com o povo de Israel. Que eles foram literalmente cegados quando chegou de fato o Jesus. De tal forma que eles olharam e foram capazes de tratá-lo como se fosse um ser qualquer, de menosprezar os seus ensinamentos e as suas escrituras. Porque não foram capazes de reconhecer que ali estava o próprio Filho de Deus. Mas sabemos perfeitamente que tudo isso foi com a permissão do próprio Deus para que assim se cumprisse o que estava nas Escrituras. Enquanto que os gregos, eles procuravam assim a sua grande sabedoria, resumindo também a sua vã filosofia. E no versículo 23 vem a questão de que de fato aquilo que nós pregamos. Então Paulo ele vai resumir dessa forma: nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque quando chegou Jesus, como era possível que um homem que tinha sido da mesma forma material que nem eu e você, ele dizia ser o Filho de Deus? Para os judeus aquilo foi uma tremenda blasfêmia. Para os judeus aquilo foi tido como o ato mais pecaminoso que o próprio Jesus poderia ter feito e realizado. Então, para os judeus, aquilo foi tido literalmente como uma questão de um escândalo. De olhar para Jesus e dizer, como é possível que um homem desses, que nem sequer demonstra, eles esperavam que fizesse milagres da forma de ser como anjos. Mas Jesus ele veio da forma mais humilde e simples que alguém poderia imaginar. Então, como era possível que um ser daquele, uma pessoa como aquela, viesse a se igualar, a dizer que era o Filho de Deus? Como era possível? Isso foi tido para os judeus como algo que seria tremendamente escandaloso. Enquanto que para os gentios, aquilo era uma loucura, pela questão também da crucificação. Porque na sociedade daquela época só era crucificado pessoas marginais, pessoas que de fato cometiam questões gravíssimas, como roubos terríveis, como homicídios e outros tipos de
pecados e acusações graves que levassem as pessoas à morte. A crucificação era a morte da pessoa, era tido como um ato terrivelmente perdoado pela sociedade da época. Então, para os gentios, os gregos daquela época, aquilo era loucura, acreditar num Deus que tinha sido crucificado. Como seria capaz que um Deus tão grande fosse capaz de se rebaixar ao ponto de querer ser crucificado numa cruz por uma questão tão grave que seria para aquelas pessoas? Mas Jesus, ele tinha que enfrentar tudo aquilo para que de fato nós pudéssemos ter assim a nossa liberdade em Deus, para que nós pudéssemos ter assim o nosso livre acesso ao Pai, para que nós pudéssemos assim, irmãos, termos o perdão pelos nossos pecados e não precisássemos assim de nenhum outro intermediador a não ser o próprio Jesus, que estaria assim sendo o nosso intercessor entre Deus e os homens. E nos versículos 24 e 25, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Aqui Paulo, ele pega e traz uma questão que fosse ser uma hipérbole, trazendo um sentido muito grande das palavras. Paulo pega e diz, esse Jesus que vocês pegam e falam dessa forma, não vai nunca se encaixar nos nossos pensamentos, nem na nossa sabedoria. Porque a sabedoria mais fraca de Deus não se igualaria nem um pouco com a sabedoria mais forte que o homem conseguisse fazer. Então, mesmo o homem tendo criado todas essas questões de fazer astronautas e foguetes que saem e vão para a galáxia, nada disso se iguala nem a 1% daquilo que seja a mentalidade e a mente de Deus. Deus aqui, mais uma vez, irmãos, mostrando o seu poderio acima de qualquer pensamento humano, acima de toda e qualquer coisa que o homem ele possa de fato ser ou entender. Porque, irmãos, muitas vezes estamos tão aflitos e preocupados com coisas deste mundo. Se nós de fato soubéssemos o Deus ao qual nós servimos, era para nós estarmos tão ansiosos como estamos, irmãos. Se nós entendêssemos de fato o Deus ao qual nós estamos servindo, irmãos, que é um Deus grande, que é um Deus que de fato ele excede todo entendimento. Será que se de fato nós tivéssemos essa noção de quem Deus ele é? O que é essa doença? O que é essa doença, irmãos? O que é a nossa vida? O que somos nós? O que sou eu? O que é você para chegar a esse Deus tão grande? Não somos nada. Não somos absolutamente nada. Mas parece que estamos tão presos a essas coisas daqui do mundo, da terra, essa coisa tão minúscula, que a própria Bíblia diz que ele com a sua mão, com a sua palma, ele é capaz de pegar e ter toda a água do mundo, junta na sua palma da sua mão. Mas parece que nós estamos querendo dar mais fé a essa água, a esse mundo tão pequeno, do que a esse Deus poderoso. Parece que estamos querendo ser muito mais apegados à questão da ciência e de todas essas coisas do que de fato ao nosso próprio Deus. Parece que estamos tanto mais apegados a nossos bens materiais, à vida aqui, nessa terra, de tal forma que parece que esquecemos quem é Deus. Que parece que esquecemos de fato a quem nós estamos servindo. Que Deus ele venha assim ter misericórdia de cada um de nós e de nossas vidas. Entre os versículos 26 ao 29, aqui mais uma vez Deus confunde os nossos pensamentos. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte.
Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Com isso, irmãos, Deus está dizendo: eu não me enquadro em pensamentos humanos. Eu escolho a quem eu quero, do jeito que eu quero e como quero. Deus escolheu, irmãos, a mim e a você. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para que Deus pudesse assim alcançar a sua graça infinita para as nossas vidas? Com esses versículos, Deus estava aqui dizendo e falando ao povo daquela igreja: olha, eu escolho quem eu quero. Naquele meio tinha pessoas que eram tratados, que eram chamados naquela época de bárbaros. Os bárbaros eram aqueles que eram considerados não gregos. Era de uma linhagem misturada de uma pessoa grega com uma pessoa que não era grega. Ou seja, era tida como uma pessoa insignificante pela sociedade. E aí Deus pega e diz: eu escolhi vocês para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Nesse mundo, irmãos, não existe pessoa mais rica do que eu e você, não. Nesse mundo, irmãos, não existem pessoas mais ricas do que nós, não. Porque se Deus, pela sua infinita graça, quis salvar míseros pecadores que nem eu e você, é porque Ele nos ama. É porque o seu amor, de fato, foi estendido para com as nossas vidas. É porque, de fato, Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Precisamos tirar essa ideologia das nossas mentes de que não somos nada, de que somos frágeis. Porque, de fato, nós somos aqueles ao qual Deus chamou para toda boa obra. Deus escolheu a quem Ele quer. Se nós formos, irmãos, trazer aqui a história da Bíblia, vamos ficar dia, tarde e noite aqui falando e não vamos terminar. Quem era Gideão, irmãos? O menor. E Deus levantou ele para libertar aquele povo que estava tão sofrido. Quem era Davi, o menor também de todos os irmãos? Deus levantou também para ser o rei de uma nação. Quem sou eu e quem é você, irmão? Quantos de nós, pessoas que vieram de... Aquele também que está nos assistindo, pessoas ao qual Deus chama, que muitas vezes estão no presídio, pessoas que estão presos pelos seus vícios, pessoas que são salvas e são chamadas para uma vida nova, de tal forma que a pessoa vai andando na rua e você diz: eu não acredito que essa pessoa está desse jeito. Eu não acredito que Deus foi capaz de salvar aquela pessoa que fez aquilo outro, etc. Como é possível? Deus escolhe a quem Ele quer. Porque o seu pensamento vai além dos nossos pensamentos. Porque a sua mente vai além da nossa mente. De tudo o que nós podemos imaginar. E por fim, no versículo 30 ao 31 diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A sabedoria de Deus vem para nós de uma forma, no qual aqui ele é definido de 3 maneiras. Depois, uma vez que nós de fato somos chamados pelo próprio Deus, como justiça, santidade e redenção. Porque agora nós fomos justificados por Deus. A nossa condição era de fato de morrermos, mas agora estamos justificados diante de Deus. A santidade, que é aquela a qual nós agora estamos passando pelo processo da santificação do próprio Deus. E em último lugar, a questão da redenção. A redenção, em outras palavras, eram aquelas pessoas que naquela época eram pessoas escravas que conquistavam a sua liberdade. E nós somos essas pessoas que tivemos a redenção de Jesus. Porque estávamos escravos de quê, irmãos? Do pior de tudo, do pecado. Mas Deus nos deu a sua liberdade através do seu Filho Jesus.
pelo qual, irmãos, por nós mesmos, nós não teríamos humanamente um alcance para cumprirmos, pelo nosso bem-querer ou a força de vontade, os requisitos que fossem de fato agradar a Deus, mas aprove única e exclusivamente a Deus querer chamar-nos assim para toda essa boa obra. Em primeiro lugar, irmãos, se alguém de vocês se sente humilhado pela situação, seja financeira, intelectual, etc., lembre que tudo aqui nessa terra é passageiro. Nossa verdadeira terra e morada não é essa daqui. A nossa terra, ela está nos céus, aguardando pelo dia no qual nós seremos assim ressuscitados, todos seremos levados em glória. Ali sim está o nosso tesouro, ali está o tesouro do nosso coração, em habitar perto do nosso Deus. Então não há nada aqui nessa terra que você e eu possamos fazer ou juntar. Você pode se tornar a pessoa mais rica em termos de dinheiro dessa terra, mas isso de nada valerá se a pessoa morrer sem Deus, sem Cristo. Nós fomos assim salvos, regenerados, santificados. Tivemos assim a nossa redenção em Cristo Jesus. Nada nosso vem estar aqui nessa terra. Tudo que pode estar em nós deve estar em Deus, que Ele é a nossa glória. Não menosprezemos assim a nossa salvação, pois ela foi paga por um alto preço. E esse preço foi a cruz do Calvário, no qual Cristo, Ele quis assim morrer por mim e por você. Essa é a segunda e grande lição que nós podemos tirar aqui destes versículos, irmãos. É que não menosprezemos a nossa salvação. Não menosprezemos a mensagem da cruz que um dia nos alcançou, a mim e a você, e trouxe assim a liberdade, e que o Espírito Santo operou em nossa vida, operou em cada um de nós. E em terceiro e em último lugar, se em algo nós temos a nos gloriar, que seja em Deus, pois nada temos por nós mesmos que venha a ser de fato aprovado diante de Deus. Você pode ser a pessoa mais bondosa dessa terra, igual era aquele texto que nos fala em Atos, Cornélio, que ele fazia muitas ações bondosas. As suas ofertas eram incríveis e tudo mais, mas ainda faltava uma coisa, que era conhecer a Deus. E assim Deus levanta aquela pessoa para ir lá e falar da palavra de Deus. Você pode juntar também o maior dos tesouros de riquezas nesse mundo. Isso também não vai adiantar de nada, como vemos o caso daquele jovem rico, que ele chega aos pés de Jesus, achando que, porque ele já tinha cumprido os mandamentos, ele estaria assim, tido diante de Deus. Aí vemos também outro destaque, a questão das leis. Não por obras ou por leis, para que ninguém se glorie. Porque a graça de Deus se manifesta em nossas vidas de uma forma a qual nós não podemos comprar nem merecer. E é somente pela graça. Então, com isso, irmãos, que se nós tivermos alguma coisa em que nos gloriar, que seja somente em Deus. Se nós tivermos, de fato, em algo que apegarmos o nosso coração, que não seja nessa terra, mas que seja em Deus. E que, de fato, a nossa salvação ela possa ser algo a nós a cada dia estarmos assim, glorificando mais e mais a Deus. Que nós exaltemos a Deus por isso. Porque eu e você não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Não somos mais escravos do pecado. Agora somos livres em Cristo Jesus. Então, irmãos, que de fato, antes de ficarmos preocupados com o que está acontecendo no mundo agora, antes de estarmos preocupados com as coisas que ainda vão acontecer, antes de tudo isso, que nós de fato possamos estar colocando nosso coração em Deus. Pois Ele é o princípio das nossas vidas. E que em tudo nós de fato possamos gloriar-nos mais e mais em Deus. Que Deus abençoe, irmãos, as nossas vidas e que coloque assim a sua palavra em nossos corações e que possamos a cada dia meditar mais e mais em sua palavra. Deus abençoe. Amém. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser
Em nome do Senhor. Amém? Através de Jesus Cristo. Irmãos, a gente já está chegando ao término do culto, certo? Eu gostaria de registrar aqui a presença do pessoal que está assistindo. A gente tem percebido que a audiência está um pouco fraca, mas como é o início, muita gente está aqui, graças a Deus por isso. Mas os irmãos que estão em casa, que chegaram agora, coloca aí um lembrete no telefone de vocês, certo? Que a partir de hoje, nós estaremos fazendo esse culto às 4:30 da tarde. As irmãs que estão aí na cozinha fazendo a janta, coloca o telefone, dá para ouvir o culto, certo? E que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Está assistindo aqui conosco a irmã Josenilda, né, a mãe de Bia, a irmã Areta, Maria Cristina, que é a nora da irmã Tereza, Simone Ferraz, Xanda, Antônio, né, conhecido por Hominho, Deus esteja abençoando. Joyce Bettini, lá em João Pessoa, minha amiga, Deus esteja abençoando a tua vida. Mateus, Stephanie, lá em Curral de Cima, Andréa, Maria Leda, Sirlene, e o irmão Messias, certo? Então, que Deus esteja abençoando a vida de vocês e estejam aí conosco até o final do culto. Irmãos, eu gostaria também de lembrar a vocês, certo? Que estão em casa, e os irmãos que estão aqui também, que aqui na igreja os cofrinhos estão esperando por vocês, certo? O cofrinho missionário, através dessa contribuição que você pode fazer, a gente consegue alcançar a vida de irmãos missionários que estão aí fazendo a obra, levando a palavra do Senhor aos cantos mais distantes, não é isso? Não só aqui no Brasil, mas também fora, através do pouco, a gente consegue fazer muito, certo? Unindo as nossas forças, dando as mãos, fazendo a nossa colaboração. Então, o irmão que desejar pegar o cofrinho, basta entrar em contato com o pastor Luzimar ou com a irmã Lucimar, para ela registrar o nome de vocês, certo? E a gente tem bastante aqui, certo? Quem também? Irmã Hélida, né? Também pode procurar ela, certo? A irmã Hélida. A gente vai agora para o momento da oferta, certo? Eu gostaria de convidar o pessoal do louvor mais uma vez para louvar, enquanto os irmãos que trouxeram sua oferta, seus dízimos. Irmão Naldo, eu peço que o senhor coloque aqui na frente, por favor. Amém, irmãos. Vamos louvar a Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo em teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim.
tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir para Ruth e Michel ficar aí, para a gente louvar no final, certo? A gente está chegando ao fim de mais um culto. Nós agradecemos a vocês que vieram hoje, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, aos irmãos que estão em casa assistindo, certo? Eu quero convidar a Bia, ela vai estar orando pelas ofertas, pelos dízimos, e para a gente encerrar o culto também. A gente passou bastante tempo em pé, né? Eu gostaria de pedir para os irmãos se levantar, vamos orar, louvar o Senhor quando terminar, bem, para a gente se despedir. E quando a gente terminar aqui, eu gostaria de pedir aos irmãos que não saiam ainda, certo? Vocês esperem, que a gente precisa combinar uma coisa, tá bom? Lembrando também que na próxima quarta-feira nós estaremos aqui. Bia, pode pegar. Nós estaremos aqui, certo? 4:30 da tarde, a gente espera vocês. Quem puder vir, ótimo. Quem não puder, assiste aí de casa, certo? Vamos orar. Deus querido e santo, nós queremos te render graça, Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, ó Pai, ela tem se renovado, como diz a tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui na tua casa, de louvar e bendizer o teu nome, Jesus, pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos feitos filhos teus, ó Pai, de sermos alcançados por essa graça maravilhosa, de ser, ó Pai, templo e morada do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento e te pedimos uma semana, Senhor, em paz na tua presença. Que as tuas bênçãos, ó Pai, estejam sobre as nossas vidas e que a tua misericórdia continue nos alcançando. Nos dá um término de noite em paz na tua presença e nos leva, ó Pai, em paz para os nossos lares. É assim que te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.